Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos quando estamos aqui na tua casa, Senhor. E aqui, Senhor, tua igreja reunida, meu Pai, nesta noite. Abençoa o teu servo quando vai pregar a mensagem da tua palavra, usa poderosamente em tuas mãos. Senhor Jesus, e nós que estamos aqui para receber, prepara nossos corações, meu Pai amado, que tudo seja de acordo com a tua direção. É no teu nome que te pedimos. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler, então, vamos nos colocar de pé para ouvirmos a leitura do Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 13. Só conferir aqui. É 10 a 13 e depois 18 a 26. Mateus 9, 10 a 13 e depois 18 a 26. Já está na sequência dos seus slides. Pedir para a nossa irmã Miriam que faça essa leitura, por favor. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: "Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores?" Mas Jesus, ouvindo, disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores." Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: "Minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá." E Jesus se levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: "Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada." Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: "Coragem, filha, a sua fé salvou você." E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: "Saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme." E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Graças a Deus. Podemos sentar. Aqui esse quadro, né, dentro daquela proposta de arte africana, né, das cenas bíblicas, Jesus mata. Jesus ali com a capa vermelha, né, os pais, e a menina ali deitada, né? Gosto muito dessa expressão, essa tradução africana da cena do Evangelho. Mas a imagem que a gente usou para divulgar o nosso culto de hoje no WhatsApp foi uma outra mais clássica, né? Mais europeia, digamos assim, com o título "A Cura do Preconceito." Porque a principal cura que acontece aqui no capítulo 9 de Marcos é a cura do preconceito. É um capítulo dedicado a enfrentamento de preconceitos. Começa com a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, num dia de sábado. E querem proibir Jesus de curar uma pessoa, restaurar a saúde de uma pessoa, porque era sábado. Então o paralítico
tecnicamente, se ele fosse curado, ele ia começar a andar e ia carregar a maca onde ele estava. E ele não podia fazer isso porque era sábado. Teria que ser curado em outro dia, né? Coisas da lei, coisas da religião de Israel do tempo de Jesus, mas que eram colocadas acima e à frente da saúde, do valor das pessoas. Da mesma forma, Jesus chama, então, um homem chamado Mateus, que estava num posto de coleta, num posto de fiscalização tributária, onde ele ia receber tributos, receber pagamentos para repassar aos romanos, aos dominadores de Israel. Por causa disso, ele era uma pessoa mal vista, era considerado um traidor da pátria, era considerado um colaboracionista, alguém que, né, não podia se relacionar com as outras pessoas. E Jesus chama esse homem para ser o quê? Para ser seu discípulo. E então, ele recebe na sua casa, Jesus morava nessa época em Cafarnaum, então ele recebe na sua casa justamente colegas de ofício de Mateus, que ele tinha convidado para conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus, ele queria que outros com quem ele se relacionava também conhecessem Jesus. Então ele, digamos assim, numa atividade evangelística, chama esses colegas para uma refeição com Jesus Cristo, para ter uma conversa com ele. E os fariseus novamente perguntam aí agora para os discípulos de Jesus: como é que ele recebe essas pessoas na sua casa? Sempre sob a ótica do preconceito, sempre. Mas há aquelas pessoas que rompem com o preconceito e vencem o preconceito. Não é? Tamanha é a sua necessidade, tamanho é o seu desespero, tamanho é o drama que eles vivem na sua vida. Então não tem outra saída, tem que enfrentar o preconceito. Não é? E essa pessoa, então, nós vimos aqui, né, o chefe da sinagoga. Uma pessoa considerada dentro da sociedade, uma pessoa importante, talvez uma das últimas pessoas que alguém imaginasse que fosse se aproximar de Jesus. Ele deve ter relutado muito em fazer isso, porque sabia que ele ia, a partir dali, ele ia, digamos assim, arrumar briga. Ele ia ter rupturas nas suas amizades, nos seus relacionamentos. Mas ele tinha uma filha. Ele tinha uma filha. E essa filha, doente, não é? Entrou num estado que todo mundo considerou que ela estava morta. E é com essas palavras que ele procura Jesus. Ele diz: olha, minha filha acabou de morrer. Ou seja, eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho mais nada a perder. Eu já perdi minha filha. Então, nessa situação, eu estou recorrendo a você. Você sabe da minha posição, você sabe a dificuldade que é para eu tomar essa atitude, mas eu tenho que fazer isso. Então, é alguém que vence o preconceito e vai atrás de Jesus e se apresenta e pede a Jesus que devolva a vida à sua filha e a ele mesmo, né? Porque afinal de contas ele devia também estar morto por dentro naquela situação. Então, uma primeira vitória sobre o preconceito é a desse homem que não é
mencionado aqui, ele nos outros evangelhos aparece o nome dele, Jairo, que procura Jesus então para ressuscitar a sua filha, para reverter uma situação considerada irreversível. E então Jesus começa a caminhar para a casa desse homem. Ele que recebia pessoas de má fama, pessoas pouco recomendáveis dentro da sua casa, ele vai ser recebido na casa de uma autoridade, de uma liderança da sinagoga. Não é? E ele, no caminho, acontece então um incidente. E aí eu vejo uma segunda vitória contra o preconceito da parte do próprio Jairo. Porque enquanto eles estão indo para a casa dele, e a situação era de emergência, absoluta emergência, né? Quanto mais cedo ele chegasse, maiores as chances de se recuperar aquela menina, se é que tinha alguma chance, não é? Aí aparece uma mulher e consegue tocar na roupa de Jesus. E Jesus então para o seu trajeto, percebe que alguma coisa acontece, ele diz, então, para tudo porque eu tenho que atender alguém que me tocou. Ora, a última coisa que aquele pai queria era aparecer alguém para, digamos assim, para atrasar a bênção dele. A última coisa. Não é? Mas ele se mantém tranquilo, apesar de toda a circunstância. E quem era essa mulher que tocou em Jesus? Mais uma pessoa que teve que vencer o preconceito. Não talvez os preconceitos dela, mas os preconceitos contra ela. Ela era uma mulher que, trocando de maneira bastante simples, ela vivia menstruada. Ela tinha um fluxo de sangue que não se interrompia. E se nós lermos lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que quando a mulher entrava em período menstrual, ela era considerada, segundo a lei de Israel, impura. Impura. Ela não podia participar de atividades religiosas e as pessoas também não podiam encostar nela, não podiam tocar nela. Ela ficava isolada até passar, então, o ciclo, esse período, e aí sim ela ia lá, se apresentava no sacerdote, aí ela era declarada pura, ficava numa condição considerada normal. Mas essa mulher não tinha esse período, ela estava sempre naquela condição. Então ela se tornou uma mulher intocável. Ninguém podia encostar nela. E ela não podia encostar em ninguém. Porque se ela encostasse em alguém, ela também tornava aquela pessoa impura. Imagine a situação, a condição dessa mulher. Não é? E eu fico imaginando ela, talvez na casa dela, com algum familiar, com algum amigo, alguém falando assim, dizer, poxa, eu queria falar com esse tal de Jesus, porque dizem que ele cura as pessoas, quem sabe ele cura a minha doença. Aí disse, pois é, você vai lá falar com eles. Não, mas ele, onde ele vai, tem uma multidão em volta. Né? A última coisa que ela podia enfrentar era a multidão, porque todo mundo que ela tocasse ia ser afetado pela impureza dela. Ela não ia ser bem recebida. A cidade toda devia saber da condição dela, né?
12 anos passando por isso. Todo mundo sabia quem ela era. Mas aí apareceu alguém com certeza e disse, deu aquele conselho clássico, né, que é bom a gente receber assim, disse, amiga, vai lá, se joga. Amiga, vai lá e se joga, porque foi o que ela fez. Ela, literalmente, ela se jogou. Por isso ela conseguiu pegar ainda a roupa de Jesus, porque estava cercado para tudo. Ela se jogou no meio da multidão. Vai lá, amiga, se joga. Aproveitando, né, o evento que teve hoje, né, em São Paulo, né? Marcha do Orgulho LGBT. Mas esse conselho muitas vezes é necessário. Às vezes a gente precisa vencer os próprios preconceitos que são colocados diante de nós. E a gente precisa se jogar. E foi assim que ela fez. Ela se jogou diante de Jesus, aliás, ou atrás de Jesus, porque Jesus não a viu. E Jesus então deu atenção a ela, né, e declarou, né, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Isso se chama fé. Fé não é só uma formulação lógica de não, eu acredito nisso daqui. Não é só a estruturação de uma crença. Fé é atitude. E ela então teve essa atitude de fé, essa atitude de ignorar os preconceitos que havia contra ela, por ser considerada uma mulher impura. Né? O próprio Jesus ficou impuro, porque ela encostou nele. Né? Mas o que Jairo ia dizer? Ele diz, olha, ela encostou em você, você não pode entrar lá em casa, não. Ele ia falar isso? Não ia. Jamais. Então, ele também teve que vencer mais um preconceito. Se ele tinha alguma prevenção com relação àquela mulher, ele abriu mão disso. Porque ali ele estava comprometido com a vida da filha dele. Veja que maravilha, né? O que aconteceu no caminho da casa desse homem. E por isso, então, Jesus, chegando na casa do chefe da sinagoga, ele viu todo o cerimonial, né, de um sepultamento, um cerimonial fúnebre, pessoas tocando música, tocando flauta, e as pessoas, todo mundo comentando aquela coisa toda. Ele abre caminho no meio daquele povo e diz, olha, sai todo mundo daqui, porque nenhum de vocês está proclamando a vida. Todos vocês aqui estão preparados para a morte. O espírito de vocês aqui é um espírito de morte, é um espírito de sepultamento, de condolências, de qualquer outra coisa, não de vida. Nenhum de vocês está preparado para o que vai acontecer aqui. Então ele entra no quarto da menina, né, e ele a toma pela mão, e a menina então desperta. Aí sim foi necessário, né, como nós cantamos, né? Quando Jesus estendeu sua mão, para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus, mas Jesus estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão para nós, por isso nós estamos vivos. Jesus estendeu a sua mão para nos salvar, para nos dar nova vida, para nos resgatar da morte. E nos estende outras tantas vezes em que a gente se sente, muitas vezes, numa condição de morte, numa condição em que a vida não faz mais sentido, numa condição de derrota, numa condição de doença e tantas outras condições. Jesus nos estende a sua mão, e quando ele pega na nossa mão, a nossa mão é a mão de uma pessoa viva. Né? Estive
última visita com a nossa irmã Janilene, não é? A primeira vez que estive lá, ela tinha um aspecto de uma pessoa enferma, né? Estava internada lá, estava sendo monitorada, com todos os cuidados de vários profissionais e tudo, né? Mas em 5 dias ou uma semana, quando eu voltei lá agora, né, eu peguei na mão dela, a mão dela estava quentinha, né? Que bom. Rosto corado. Muito bom quando você pode pegar na mão de uma pessoa que está adoentada e você sente saúde na mão dela. Não é? Então é isso que Jesus faz conosco, Ele nos reaviva, Ele nos tira do nosso sono, da nossa condição de... Né? Muitas vezes a gente recorre ao sono mesmo para fugir de uma situação de morte, de derrota, de doença, de qualquer coisa. Jesus vem para nos despertar. Não é? É essa a narrativa desse capítulo. Né? E se nós continuarmos a ler o capítulo 9, nós vamos ver mais episódios de cura. O capítulo todo ele dedicado à cura. A cura de 2 cegos, a cura de um endemoniado, né? E, enfim, Jesus espalhando vida, espalhando saúde e, acima de tudo, quebrando preconceitos. Porque muitas doenças, muitas pessoas que Jesus resgatou aqui estavam naquela condição, por quê? Por causa de restrições da antiga religião, por causa, enfim, de barreiras que as impediam de se aproximar dele e pedir a ele que ele viesse para restaurar a sua saúde, para restaurar suas vidas. Não é? Ainda hoje, há pessoas que têm barreiras com relação a Jesus Cristo. Não é? Muito por culpa nossa, porque às vezes a gente mesmo coloca essas barreiras. Não é? A gente mesmo afasta as pessoas de Jesus. Vamos aproximar as pessoas de Jesus. Vamos apresentar Jesus como aquele que restaura a vida, que restaura a saúde, que restaura a consciência, que quebra as barreiras do preconceito. Porque foi para isso que ele veio, para chamar pecadores como eu, como vocês. Não pessoas perfeitas, justas, já ajustadas a um determinado código de conduta, não. Veio chamar pessoas que não o conheciam, mas que precisavam conhecê-lo para terem vida. Para isso que Jesus veio, e é essa mão que Jesus nos estende hoje e sempre.